Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta bem honesta para vocês. Imaginem que no combate que aconteceu na WrestleMania 27 entre Triple H e Undertaker naquele No Holds Barred match, se depois que o Triple H tivesse aplicado um Spinebuster no Undertaker na mesa, ter efetuado 3 pedigrees, várias cadeiradas, se depois de tudo isso, se naquele momento onde o Triple H aplica um Tombstone Piledriver no Undertaker, se o Undertaker tivesse dado kick-out no 1, e continuasse lutando muito mais forte do que nunca, o que você teria achado disso? Você teria gostado? Pois é, eu acho importante fazer esse tipo de questionamento para vocês, principalmente nesse vídeo, onde eu vou falar sobre aquele combate, o combate entre Kenny Omega e Will Ospreay que aconteceu no último Forbidden Door, que para mim esse combate é o reflexo da ruína do Pro Wrestling atual. E cuidado, tá? Cuidado, porque não é apenas a qualidade do Pro Wrestling que está em jogo, tá? A saúde dos lutadores, que muitas vezes vocês gostam, estão cada vez mais em perigo. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, sincero, desse tipo de diálogo, deixa o like, tá bom? E deixem aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam. Eu sei que esse é aquele tipo de vídeo que vai ter uma discordância muito grande, mas é exatamente esse tipo de vídeo que é necessário ser feito. O Pro Wrestling, assim como filmes, assim como o teatro, assim como as novelas, ele é aquela arte que se conta a história. O Pro Wrestling, ele conta a história dentro de ringue. Nós, como fãs de Pro Wrestling, quando nós assistimos há um bom tempo, a gente consegue perceber como os lutadores conseguem construir o início de um combate, o meio de um combate, que é aquele domínio do heel sobre o babyface, e o clímax do combate, onde o combate começa a ser mais disputado. É tudo sobre história. Por isso a gente conhece quais são os signatures de cada lutador, os golpes de transição, e é por isso que a gente conhece também quais são os finishers de um lutador. É importante o espectador saber quando um combate está perto de acabar. E acima de tudo, agora sobre a ótica do Pro Wrestling, é importante que o wrestler esteja seguro. Mas tudo isso, todos esses conceitos estão indo abaixo com o Pro Wrestling moderno. E a prova foi o que aconteceu no último combate entre Omega e Ospreay. O que é curioso, porque o primeiro combate deles que aconteceu no Japão foi um combate muito bom, onde teve sim certos riscos, mas a história foi contada. O Omega estava destruindo o Will Ospreay, que estava tentando de todas as maneiras possíveis lutar de volta, resistir, mas acabou perdendo. E infelizmente, esse segundo round deles no Forbidden Door foi uma verdadeira vergonha. Ao que parecia, eles tentaram subverter o que aconteceu no combate anterior, só que dessa vez o Will Ospreay dominando Kenny Omega, mas depois foi tudo ladeira abaixo. Se na primeira parte do combate o Kenny Omega sofreu bastante nas mãos do Will Ospreay, principalmente levando golpes na cabeça, aonde ele chegou a sangrar bastante, o combate se encaminhava para 30 minutos, 31 minutos, e tudo que o Will Ospreay fazia com o Kenny Omega não significava rigorosamente nada. Não importava se ele batia a cabeça do Kenny Omega na mesa, não importava se batia a cabeça do Kenny Omega nas escadas, não importava se ele aplicava um V-Trigger no Kenny Omega, não importava se ele aplicava o próprio finalizador, não importava se ele pegava uma arma branca e batia na cabeça do Kenny Omega. Inclusive, um dos momentos mais vergonhosos para mim foi que depois de absolutamente tudo isso ter acontecido, o Will Ospreay aplica o One Winged Angel no Kenny Omega, que é basicamente o finisher que quando o Omega aplica, ninguém dá kick out. O Ospreay aplica esse finisher no Omega depois de uns 30 minutos de combate, o Omega dá kick out no 1. No 1. E em seguida retorna à luta como se nada tivesse acontecido. Uma sucessão de finishes, uma sucessão de false finishes. E o que não falar de talvez do pior momento da luta. Depois de tudo isso, obviamente, o Ospreay aplica um Tiger Piledriver no Omega, que cai com a cabeça no chão. Ele cai com a cabeça no chão. Tem vídeos na internet. É só vocês pesquisarem a respeito disso que vocês vão ver. Ele cai com a cabeça e, obviamente, ele tem que dar kick-out, porque é um kick-out infinito. Você não percebe quando a luta está chegando num clímax e é enganado com false finish. A luta não tem clímax, ela não tem fim. Ela é um excesso. É incrível como os fãs de wrestling, eles conseguem detectar quando um combate é ruim,
quando um combate é parado, quando um combate é lento, mas nunca quando um combate é exagerado, nunca quando um combate extrapola, nunca quando um combate é demais. E quando eu digo demais, agora eu já nem falo mais apenas sobre a qualidade em si, mas também sobre a segurança física dos wrestlers. Você não dá um golpe daqueles na cabeça do seu oponente, porque você não deve fazer isso. Para alguém com histórico de lesões do Kenny Omega, ele foi extremamente irresponsável por permitir que isso acontecesse, assim como o Will Ospreay foi extremamente responsável por fazer aquilo. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que os fãs queriam mais. Por favor, mais finishes. Por favor, mais kickouts. Por favor, mais spots, não importa o tempo que fosse. Se necessário fazer 1 hora e 10 minutos de combate com 4 finishes, 10 pile drivers, com golpes sucessivos na cabeça e risco, quanto mais melhor. Não é à toa que isso se reflete nos ratings do Meltzer, que antigamente dava de 0 a 5 estrelas para os combates, e hoje em dia é muito comum você ver combates passando de 5,25 estrelas, 5,5 estrelas, 6,5 estrelas, 7 estrelas, agora pode ir para 8 estrelas, porque não tem limite. Como eu disse, não há um teto para adrenalina nos fãs de wrestling. Não precisa mais haver uma história. Eu, como um wrestler, eu posso ser atacado várias vezes na cabeça, que não importa quantas vezes o meu oponente me dá um finisher na cabeça, eu sempre vou dar kick out até a hora que já não precisar mais. Então não tem mais aquela história, não tem mais aquele sentido. Antigamente você trabalhava no braço do lutador, quando você aplicava uma chave no braço do lutador, das duas, ou ele dava um false finish, ou ele dava tap out. Hoje em dia já não precisa, já não tem mais consequência, não tem mais absolutamente nada. E esse é o mal do pro wrestling moderno. Eu vou falar uma coisa pra você. Você como fã, você tem o direito de gostar de qualquer coisa. O pro wrestling, ele é entretenimento tanto pra mim quanto pra você. Gosto todo mundo tem. Mas um alerta eu vou dar, tá? Na verdade são 2. Primeiro, sobre a qualidade do pro wrestling. Se você começar a gostar desse tipo de combate, aonde não é necessário mais ter uma história ou sentido, aonde vai ser necessário que vários finishes sejam feitos lá durante a luta, vai chegar um ponto que para que haja combates melhores, vai ser preciso ter mais finishes. Muito mais do que teve em Omega e Ospreay. Vai ser necessário ter mais spots, muito mais do que teve em Omega e Ospreay. Os lutadores vão precisar de correr mais riscos, muito mais do que em Omega e Ospreay, tá? E isso vai significar o quê? Vai ficar cada vez mais difícil para você como fã gostar de um combate. Okada e Bryan Danielson, por exemplo, tiveram um combate muito bacana, tiveram uma história muito bacana. Teve 2 finishers do Bryan, teve um finisher do Okada, inclusive um Tombstone Pile Driver do lado de fora do ringue, e ficou aquela impressão de que o combate estava no início para muitos lutadores. E por quê? Por causa desse excesso de adrenalina que eu falei. Eles vieram depois desse combate do Omega e do Ospreay. Então, esses são um dos riscos que vocês vão correr como fãs, tá? No que se diz respeito à qualidade do produto. Agora, eu vou dar um segundo aviso para vocês, tá? Cuidado a vocês que ficam incentivando os lutadores que vocês gostam a correr esse tipo de risco. Porque ontem, o Kenny Omega correu um grande risco de possivelmente morrer dentro de ringue. E não é nem porque um golpe deu errado, mas é porque o golpe deu certo. Exatamente da maneira como eles queriam que acontecesse. Então, vocês que acham que os wrestlers não são pessoas, são personagens de videogame, porque eles estão agindo como se fossem personagens de videogames, cuidado. Vocês podem acabar perdendo um wrestler que vocês tanto gostam, né? Uma vida humana. Então, infelizmente, me sinto muito mal, me sinto muito triste por saber que o pro wrestling está indo por esses rumos e que os fãs estão acatando isso, tá? Não tenho medo de falar o que penso, falo isso com a consciência tranquila, porque eu gosto de muitos wrestlers e não gostaria que eles tivessem um destino muito triste. O próprio Omega e o Ospreay, eles mostraram que são capazes sim de fazer um combate muito bom, fizeram em janeiro. Pena que precisaram descer a um nível tão baixo. Espero que vocês estejam felizes, né? This is awesome, fight forever, palminha, palminha. Eu só espero que vocês tomem cuidado, tá? Porque isso pode acabar muito mal, tanto para a qualidade do pro wrestling que nós tanto amamos, quanto para a saúde dos wrestlers que vocês tanto gostam. Até a próxima. Tchau.